Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Bom dia, querido irmão em Cristo. Hoje nós lembramos o segundo domingo na Páscoa. A leitura do Evangelho para esse dia nos leva a refletir sobre a nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus diz a Tomé, que a princípio não acreditou que o seu mestre estava vivo: você creu porque viu. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E Tomé, ao ver o seu mestre ali diante dele, confessa a sua fé: Senhor meu, Deus meu. Você crê? Vamos refletir sobre isto neste culto. Nós começamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos confessar os nossos pecados a Deus, conforme a letra do hino seguinte. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis
escuto, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus nos ama e Ele quer perdoar todos os nossos pecados. Para isso, Ele enviou o seu único Filho ao mundo para realizar a redenção da humanidade. Mas nem todos creram. A você que confessou o seu pecado em verdadeiro arrependimento e quer levar uma nova vida conforme a vontade de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para este dia é o Salmo de número 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhe uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Canta minha alma jubilante.
A leitura do Santo Evangelho para esse dia encontramos no Evangelho conforme São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Assim está escrito. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum crerei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Queridos irmãos, até aqui a leitura do Santo Evangelho para este segundo domingo na Páscoa. Evangelho este que é Palavra de Deus. Poder
Bem-aventurados os que não viram, mesmo assim creram. Vivemos na era do eu só acredito vendo. As pessoas buscam provas para tudo. O que em alguns contextos pode ser algo bom. Questionar algumas verdades que nos são impostas diariamente é bom para que não caiamos na falsidade ou no erro. Mas quando o tema é fé, será que funciona assim também? Será que é necessário provas palpáveis ou visíveis para crer em Deus? O Evangelho para este segundo domingo na Páscoa nos traz 3 relatos em momentos distintos dentro da semana em que Jesus ressuscitou. O primeiro deles, Jesus aparece aos seus discípulos no dia da ressurreição. Eles estavam trancados em casa e Jesus entra e fica no meio deles. No segundo relato, João diz que Tomé, um dos 12, não estava no meio deles naquele momento, relatado anteriormente. Mas os outros discípulos lhe dão testemunho de que Jesus lhes aparecera. Mas Tomé não crê. Ele pede provas visíveis e palpáveis. No terceiro relato, que segundo João acontece 8 dias depois, ou seja, no segundo domingo depois da Páscoa, Jesus aparece para Tomé. Mas vamos ao primeiro relato. Os discípulos estavam trancados no mesmo dia que Jesus havia ressuscitado. Eles haviam ouvido o relato de Maria Madalena sobre a ressurreição de Jesus. João não nos conta como foram as reações dos discípulos, mas de qualquer forma, esse testemunho não originou uma fé vigorosa naquele momento nos discípulos, que ainda permaneciam trancados, com medo e cheios de dúvidas. É necessário levar em conta a posição que a mulher tinha em Israel naquele tempo. O testemunho de uma mulher nunca era levado em consideração. Ele não tinha valor. A mulher não podia testemunhar em juízo. Jesus dá às mulheres uma nova posição, tanto aqui como na sua atuação anterior. É Maria quem é enviada pelo Senhor para falar aos outros a boa notícia da ressurreição. Jesus dá dignidade às mulheres e uma nova posição no grupo dos seguidores de Jesus. Elas passam a ser as primeiras testemunhas oculares da ressurreição. Os discípulos estão todos trancados, é final de tarde, é final de domingo, mas João não nos disse apenas os discípulos mais próximos, aqueles 10, afinal, Judas já havia se matado e Tomé não estava no meio deles. De qualquer forma, eles estão ainda com medo e cheios de perguntas. E é nesse contexto que Jesus aparece entre eles, ao cair da tarde do primeiro dia da semana, o domingo. Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Ele fala em voz audível, assim como havia dito para Maria no túmulo. Essa nova forma corporal de Jesus é totalmente inconcebível pela nossa razão. Ele está presente fisicamente na forma do ressuscitado. As marcas de sua morte ainda estão nas suas mãos, no seu lado. Ao mesmo tempo, ele está além das leis da matéria. Ele passa por paredes, atravessa portas fechadas e de repente está ali no meio deles. E a primeira palavra de sua boca é uma saudação muito comum entre as pessoas de Israel. Paz seja convosco. As pessoas davam paz umas às outras. Mas aqui a palavra shalom, que significa paz, abrange toda a salvação.
essa saudação dada pelo ressuscitado agora continha muita coisa. Mais do que qualquer palavra nova, ela mostra para os discípulos: nada mais há entre mim e vocês. Tudo foi perdoado e apagado. Não se ouve nenhum tom de recriminação de Jesus. Não há acerto de contas. Aquele que eles haviam abandonado na hora da sua prisão e tortura, não possui nada mais que paz, amor e salvação para os seus. Ao mostrar suas feridas, ele deve ter tido a intenção de, além de comprovar que ele é real, vejam minhas feridas, justamente por causa delas posso chegar com paz até vocês, culpados. A promessa que Jesus faz lá em João, capítulo 14, versículo 17, se torna nítida nessa situação. Jesus diz: a minha paz vos dou, não a paz como o mundo as dá. A paz que o mundo não pode dar é a paz do perdão. Jesus conquistou essa paz na cruz. O perdão se fundamenta nas feridas de Jesus. Por seu sofrimento e morte de cruz é que os discípulos agora podem desfrutar de paz e perdão. Jesus mantém em seu corpo ressuscitado as marcas da sua morte. A crucificação é algo passageiro, mas as consequências dela para a vida dos discípulos continua no dia a dia e caracteriza o poder de Cristo até a consumação do século. Os discípulos se alegram com a presença do seu Senhor. Depois do sofrimento de ver o seu mestre morrer, agora ele está ali, diante deles. E mais uma vez lhes dirige as palavras de saudação: paz seja convosco. E prossegue: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Antes de sua morte, Jesus já havia falado de envio para os seus discípulos. Mas ali eram palavras proféticas. Agora elas se tornam imediatas. Ele estava de fato enviando. Assim como o Pai enviou o Filho, agora o Filho envia os seus discípulos. A mensagem da salvação deve imergir no mundo a partir do testemunho deles. E isso começou quando o Pai enviou o Filho. O enviado é como aquele que o envia. O envio precisa de autorização na linguagem do antigo Israel. O envio de Jesus contém a autoridade do Salvador do mundo. Por isso, a fala e a ação dos discípulos deve corresponder ao amor de Jesus, à verdade, à humildade e o poder. A natureza desse envio corresponde ao seu conteúdo. Mas para que Jesus havia sido enviado pelo Pai? Isso ele nos responde em João 3,17. Deus enviou seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por ele. Jesus foi enviado para o perdão dos pecados. E isso se torna a incumbência dos discípulos. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. A obra de Jesus na cruz constitui na remissão dos pecados. Os discípulos experimentaram esse perdão. Agora, cabe a eles perdoar os pecados. Mas não em nome deles mesmos, e sim em nome do próprio Cristo. Jesus foi enviado para salvar o mundo, não para julgá-lo. Essa vinda salvadora se tornou necessariamente um juízo. Quando a remissão dos pecados não é aceita ou nem sequer desejada, os pecados permanecem tendo poder mortífero para aquela pessoa. E Jesus concede aos discípulos este poder também. Se lhes retiverdes os pecados, serão retidos. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo concede ao ser humano verdadeira visão
sobre a sua condição pecadora, sobre a sua natureza. Somente a palavra orientada pelo Espírito torna claro o que está escondido no coração humano. Somente a palavra anunciada no poder do Espírito Santo convence consciências, concede certeza de que toda a culpa foi tirada. E aí nós entramos no segundo relato deste evangelho, que fala a respeito da incredulidade de Tomé. Tomé não estava naquele primeiro momento que Jesus aparece entre os discípulos. Mesmo com o testemunho dos outros, ele permanece incrédulo. Se eu não tocar as feridas e ver o seu lado, não crerei. Hoje muitos são como Tomé. Precisam ver para crer. Muitas teorias falam que o que os discípulos sentiram foi uma experiência religiosa mística. Que Jesus está vivo no coração de cada um dos discípulos. Para Tomé, apenas um acontecimento palpável atesta a realidade da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o diabo e todos os horrores que eles trazem. Como Tomé, nós nos colocamos muitas vezes diante de Deus com dúvidas. Queremos tocar, ver, sentir Deus em nossa vida, para assim crer. Esse é o desafio que muitos fazem para Deus. Se Ele existe, por que Ele não aparece e se mostra para todos? Assim todos creriam nele. Mas não é assim que funciona. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, define a fé como a certeza das coisas que não vemos, mas esperamos. Tomé quer ver, quer sentir. E aí entramos no terceiro relato. Jesus aparece a Tomé, que duvidava, precisava ver a Cristo. E quando ele lhe aparece, não o repreende. Tomé é tocado pelo amor de Jesus, que deseja levar o seu discípulo da aflição, da incerteza e da dúvida para a fé viva. Jesus viu e ouviu as incertezas de Tomé. Somos vistos, ouvidos e conhecidos por Jesus, incluindo as nossas dúvidas e indagações, inclusive quando pensamos estar muito distantes de Jesus. Tomé viu e creu e confessou: Senhor meu e Deus meu. O Senhor ressuscitado se revelou de forma poderosa, que o deixou envergonhado no mesmo instante que fala e repete as palavras dele. Tomé coloca Jesus ao lado do Pai Criador. Ali Tomé compreendeu agora o que Jesus havia dito antes em João capítulo 14, versículo 9. Quem me vê a mim, vê o Pai. E isso leva a confessar: Senhor meu, Deus meu. E Jesus lhe responde: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Não é necessariamente uma repreensão. Mesmo que não tenha tocado, Tomé precisou ver a Cristo Jesus. Todos os discípulos tiveram a oportunidade de ver o Cristo ressuscitado e viram as suas feridas. Será que as pessoas chegarão à fé e pronunciarão esta mesma confissão de Tomé porque também viram a Jesus? Será que Jesus precisa continuar aparecendo para as pessoas chegarem à fé? Jesus demonstra aos discípulos a vastidão da sua igreja, vendo multidões incontáveis que não viram, mas creram. E de fato nós presenciamos isso hoje, uma fé tão clara, tão firme, tão segura, que por causa dela as pessoas suportam com alegria a perda de seus bens, prisão, dores e morte. É assim que o Espírito Santo atua. De forma que Pedro já escreve às igrejas: a ele, não o havendo visto há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Aquelas pessoas de quem se pode afirmar isso
são verdadeiramente bem-aventuradas. Os apóstolos viram, e a eles foi dada a incumbência de anunciar às pessoas esta boa notícia. Ambas as coisas são dádivas de Deus. Ver a Cristo ressuscitado e crer nele sem ver. E assim João pode terminar o seu relato do Evangelho com uma palavra conclusiva. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João não para de relatar porque não havia mais o que relatar. Há muito mais que não está escrito, mas João atinge o seu objetivo com este livro, para que creiais que Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenhais vida em seu nome. O alvo que João persegue com este livro é a fé. Fé que Jesus é o Cristo, Salvador do mundo, enviado do Pai para salvar a humanidade e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Cristo atrai para si todo o nosso amor, nossa confiança, toda a nossa entrega. Em seu nome temos a vida que é a luz dos homens. É essencial que tenhamos essa vida em nós mesmos, ou seja, que tampouco nós e nossas circunstâncias podem procurá-la. Neste caso, ficaríamos decepcionados. Unicamente em Jesus, em seu nome, encontramos essa vida. E aquele que crê nisto, certamente é bem-aventurado. Amém. Crendo que Cristo é nosso Senhor e Salvador, enviado por Deus, vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu creio em Ti, Senhor, pois Tu sofreste a dor por mim na cruz. Vem, ouve meu orar, a culpa vem tirar e faze-me ficar só Teu Jesus. Vem, rica graça dar e força para amar com zelo e ardor. Por mim foi Teu morrer, vem, faz o amor arder, fiel e puro ser por Ti, Senhor. E quando percorrer o vale do sofrer, vem me guiar. As trevas torna luz, bem leve a minha cruz. Só
junto a ti, Jesus, eu quero andar. Meu sonho vai findar, a vida irá mudar, a morte vem. Oh, tira o medo então, do céu me dá visão e toma minha mão, Jesus. Amém. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Ó bondoso Senhor Jesus Cristo, a Ti rendemos honra e louvor por teres vencido o pecado, reconciliado-nos com Deus e preparado o caminho da vida eterna. Honra e louvor rendemos também pela Tua morte, que aniquilou a nossa morte, e pela Tua ressurreição, que trouxe salvação e vida para nós. Honra e louvor a Ti, que misericordiosamente apareceste aos Teus discípulos e amigos após a Tua ressurreição, enchendo os seus corações entristecidos com alegria e muito conforto. Rogamos agora que Te reveles também a nós e a toda a cristandade com paz e alegria. Abre diante de nós as Escrituras pelo Teu Espírito Santo e dá-nos capacidade para aceitar em fé verdadeira o mistério da Tua morte, a Tua obra redentora e o poder da Tua ressurreição. Ajuda-nos a crer firmemente que enterraste os nossos pecados na Tua sepultura, que destruíste a fria morte ressuscitando verdadeiramente, e que entraste na Tua glória para que nós também possamos participar dela. Concede a nós, que somos estrangeiros aqui no mundo, que possamos almejar pela morada eterna no Céu e ter esperança de uma morte bem-aventurada em Ti, que és o Redentor e Senhor da glória. Permite ainda que pela renovação operada pelo Teu Espírito Santo, possamos ressuscitar todos os dias da escravidão do pecado e dedicar-nos eternamente ao Teu serviço e louvor. Tu, ó Deus, és a força dos fracos, o consolo dos aflitos. Não permitas que desesperemos na hora da provação e duvidemos da Tua presença. Sê o permanente companheiro de nossa jornada e o convidado principal de nossos lares. Abençoa o pão nosso de cada dia. Concede-nos paz e preserva a alegria da Páscoa em nosso coração. Quando o fim de nossa vida se aproximar e começarmos a temer a agonia e o sofrimento da morte, fica conosco com a Tua graça e guia nossa alma por este vale de amargura para o Teu reino celestial. E quando soar a voz do Teu arcanjo, ó Senhor ressuscitado, no dia em que virás revestido de imortalidade e glória, ressuscita o nosso corpo mortal e faz-o igual ao Teu corpo glorioso. Concede-nos a paz eterna nas mansões celestiais. Lá te veremos face a face, e lá falarás conosco cheio de bondade, e serás a nossa alegria, a nossa luz e nossa glória, pelos séculos sem fim. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre.
Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora e sempre. Amém. Fiquem em paz, sabendo que vocês são amados por Deus e perdoados. Ele nos convida agora a levarmos esta mensagem de amor e de perdão para mais pessoas. Que o Espírito Santo nos dê força e coragem para encarar o mundo e anunciar a palavra de Cristo ressuscitado, o nosso Salvador. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas